Olá, cientistas, bem-vindos ao nosso canal hoje, com duas visitas muito especiais, né? E como vocês sabem aqui, eu trago convidados que, assim como eu, querem transformar esse mundo através dos seus conhecimentos, através das suas histórias de vida, tá? E vocês sabem que eu não gosto de ficar eu apresentando os convidados, porque eles estão aqui para esse bate-papo e se apresentarem e para vocês entenderem como através das nossas histórias, das nossas dores e da nossa disposição e disponibilidade de transformação, a gente pode contribuir para esse mundo melhor. E como cientistas que somos, entender que todos os dias é uma oportunidade de estudar, né, de se estudar para levar para vocês um conhecimento, um amadurecimento e o prazer de viver. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Yoshida. Oi, pessoal. E o André Borgomoni, tá? Que são diretores, donos, enfim, todo mundo de nome no mercado aí hoje, tá? Da Winners Alliance, que é uma empresa de treinamentos direcionada a empresas. E o nosso tema, a gente vai direcionar muito hoje para liderança e mudança, né? O que eles estão fazendo e como a gente pode, todos os dias, tá? Trazer essa questão da liderança como uma forma de crescimento. Detalhe, eles estão aqui falando sobre a questão empresarial, mas lembrem-se que tudo aqui é para a vida, tá? Para a vida. O que você aprende aqui, em casa, leva para o trabalho. A sua espinha dorsal, ela é para tudo, tá? Não tem esse negócio de, lá ele é um demoninho e em casa é um anjinho. Não. Vamos centrar aí, né, gente? Mas bora lá. André... O André, marido da Dedéia, minha grande amiga, seja muito bem-vindo, tá? Eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho de você e depois é você. Joia. Então, eu sou o André Borgomoni, né? Eu trabalhei aí por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. E eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu me dediquei muito aí à parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, da constelação familiar, programação neurolinguística. E aí me tornei terapeuta de verdade e isso fez eu reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está fazendo algo bastante diferente, que é misturar a parte técnica com a parte emocional. Então a gente está construindo aí o Lean emocional, que junta a parte técnica do sistema Toyota de produção, do Lean, com a parte de inteligência emocional, que faz toda a diferença na hora que a gente fala de uma implementação, de uma transformação de um processo, ou de um mindset, ou de um departamento, de uma empresa como um todo. Isso faz toda a diferença, porque quem põe a mão na massa são as pessoas, e se a gente desconsiderar as pessoas do processo de transformação, a gente está aí muito fadado a não ter sucesso nessa implementação. Então, para isso, a gente está construindo aí o Lean emocional, que facilita muito esse processo, onde a gente entende as emoções das pessoas, os anseios delas, e aí torna aquelas forças contrárias à implementação acabam se tornando uma grande alavanca, aí, um processo onde as pessoas estão engajadas para um objetivo único, que é o objetivo da empresa. Muito bem. Eduardo Yoshida, casado, pai de 3 filhos, né, assim... Já morou no Japão durante 5 anos na Toyota City. Gente, eu nem sabia que existia um lugar chamado Toyota City, mas existe, né? Que era uma cidade que tinha um outro nome, e aí por conta da Toyota virou Toyota City, Exatamente. Não é isso mesmo? Exatamente. Mas vamos lá, fala um pouquinho de você e dessa história pra gente. Bom, eu sou neto de japoneses, né? Aquela coisa rígida, sim, né? Assim. Bem rígida. Tive uma infância complicada, difícil, né? Com dificuldades financeiras, até que, né? Pelo esforço de berço, né, criação, estudei bastante e acabei me tornando politécnico, me tornei arrogante, né? E se tornou arrogante? Sim. Eu vou me formar na Toyota, na USP, né? Entrei na Toyota falando, eu vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. Arrogância pura. E aí, o mundo me fez, né, abaixar a cabeça, abaixar a crista. Fui para o Japão 5 anos de treinamento, voltei, tentei, né? Agora eu sou mais forte ainda do que o politécnico. Quebrei a cara, né, Borgomoni? Eu me conheceu na época bem ruim, que eu estava bem para baixo. E primeiro, como é que foi quebrar a cara logo no começo? Eu sei tudo, né? Aprendi tudo na casa matriz. Tecnicamente eu sei tudo. Eu sei tudo, né? E fui tentar implantar, e a minha forma de falar já agredia as pessoas. Você não sabe nada, você só patinou a vida inteira. Eu sei, vocês vão depender de mim. Quase isso, né? Num tom de voz já
pessoal sente isso. O próprio presidente da Toyota falou, Yoshida, baixa a bola aí, que não é bem assim. Você tinha uma comunicação violenta? Não, mas eu posso dizer assim, eu sei muito, você sabe muito pouco, né? Então eu me valorizava muito e acabava, né, deixando as pessoas no mal-estar. E eu não percebia isso, né? Falta da inteligência emocional, meti o pés pelas mãos muitas vezes, né? E no meio do caminho, né, contei antes de começar a entrevista que perdi um filho. E aí você entra na parte baixa da montanha-russa. O André me conheceu na época que eu falava, ó vida, ó dor, o que eu estou fazendo aqui? Aí, graças a Deus, fui para a Argentina fazer um trabalho lá, saiu 400% de produtividade. Aí você vai lá para o topo da montanha, fica feliz. Mas não entender as minhas emoções lá atrás, né, me fez viver o inferno, o céu, e não entendendo direito, eu ficava alternando entre um mundo e outro. E o nosso reencontro foi isso, né, Burgo? Que depois de 12 anos eu estava outra vez numa fase ruim, já tinha desistido do sonho. E o André perguntou para mim, Yoshida, você tem um sonho tão bonito. Qual é o seu sonho? Inspirar pessoas, né? Que esse conhecimento, 47 anos, agora 49 anos juntos, né, Burgo? Que o nosso conhecimento inspire pessoas a crescerem, a brilharem, a vencerem. Aí ele ouviu isso, perguntou, Yoshida, você tem um sonho tão bonito, o que aconteceu com ele, né? Cadê o seu compromisso com ele? Engoli seco. E já é uma história de 2 anos, né, Burgo? Já tá 2 anos e meio aí já. 2 anos e meio. 2 anos e meio junto. Essa perda foi a grande virada na sua vida, Yoshida? Naquele momento eu aprendi uma frase que é coragem, né, para enfrentar todas as coisas que eu tenho que enfrentar, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Oração da serenidade, né? Exatamente. Eu não podia, né, fazer meu filho voltar, né? E tinha que ter sabedoria para entender a diferença entre ter coragem, avançar, e a serenidade de aceitar quando não dá para mudar. Mas também quando você começa a ficar só sereno, também você vai lá para ajuda você entrar na espiral, né, negativa, né? Então a sabedoria que te faz isso, mas a sabedoria emocional faltou nesse caminho, né? E hoje está mais claro, tudo mais claro. E o nosso trabalho hoje é inspirar pessoas a vencerem, né? Então, nosso trabalho, consultoria, treinamento, tudo é para mudar o sentimento das pessoas, ela começar a se entender, a harmonizar a parte emocional, técnica, né, e organização para trabalhar, e isso gera resultado que vai ser expressivo e duradouro, né? Dentro dessa parceria, então, a gente pode dizer que você é a cabeça e ele é o coração, é isso? Falando sobre... É mais ou menos assim? Mais ou menos. A inteligência racional com a inteligência emocional que se uniram e os dois trazem equilíbrio. Porque uma coisa é muito importante da gente lembrar, né? As pessoas falam muito sobre inteligência, sobre o ser inteligente. E o próprio Daniel Goleman, gente, fala muito sobre isso. Sim. Uma inteligência não sobrepõe a outra. A inteligência racional é tão importante quanto a inteligência emocional. Sim, e sim. quando eu me dou conta de que as duas, né, uma precisa da outra, é onde eu trago o equilíbrio. Exato. Entender que ter, né, e praticar, porque muita gente Sim, tem, sim. por exemplo, a inteligência racional, Exato. que era o teu caso, né, assim, Então, eu sei tudo da técnica, mas não né? praticava, porque as pessoas buscam muito nos livros. Eu falo muito isso até na questão dos treinamentos, fórmulas mágicas para transformar vidas. Mas na hora de aplicar, o negócio não vai. Eu conheço pessoas que têm 3, 4 faculdades, que têm MBAs, que não sei o quê, mas são Mestrado, pessoas pós-doutorado. tão pobres, né? Tão pobres e tão ignorantes, no pior sentido da palavra, porque tem dinheiro, tem tecnicamente conhecimento, mas não tem nada. Arrogância pura. Né? Arrogância pura. Porque elas não conseguem dividir. Eu falo, hoje eu trago muito como filosofia de vida o seguinte, inclusive foi a decisão do canal, foi essa. Se eu não puder mais compartilhar o que eu tenho, o que eu aprendi até agora não serve de nada. Isso é gigantesco. Não serve para mais nada. Por quê? Porque isso veio um start na minha pós, foi um insight na minha pós. Eu falei, cara, mas eu não vou fazer mais cursos. Tudo bem, eu vou fazer um agora, mas voltado à questão da espiritualidade, porque eu acredito no equilíbrio alma, mente e corpo, que vocês vão falar até sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu preciso de levar isso, porque no consultório, sendo mentora, porque hoje em dia a gente usa muito, gente, o termo mentor emocional, seja na área de inteligência emocional, seja na área holística, porque
a gente não é detentor de nenhuma verdade. A gente está ali como seres humanos que somos, passíveis de nos equivocarmos, de errarmos, mas com a grande vontade de acertar e poder passar isso. Então, quando a gente se dá conta disso, né, de que a gente pode, todos os dias, no canal, no Instagram, num treinamento, transformar se a gente transformar, eu penso assim, se eu transformar uma vida por dia, são 365 no ano. Já valeu a pena. Já valeu a pena. E principalmente, né, na hora que você transforma alguém, essa pessoa vai transformar outras pessoas. Exatamente. Então você não sabe o tamanho da porta que vem depois daquela que você abriu. Famílias, né? As famílias, os ambientes, né, que vão se transformando. Então, assim, a gente não pode se privar, a gente tem que deixar o nosso ego de lado e parar com essa história de achar que tem que estar tudo muito perfeito para a gente poder auxiliar alguém, que a gente tenha a possibilidade de impactar a vida de alguém. Sim. Porque a gente não tem a dimensão da onde que isso para. E tomara que não pare, porque aí assim a gente consegue transformar de verdade. A gente transforma o lugar que a gente trabalha, o ambiente, o país. Se a gente quiser, a gente muda o mundo. Mas a gente não pode se privar de impactar a vida de alguém. Isso que é o grande ponto. E como é que funciona o trabalho de impactar vidas através das empresas, né, das lideranças, né? Então, como eu falei aqui no começo, liderar para mudar. Porque as pessoas confundem muito a liderança com poder. Na verdade, as pessoas, quando pensam em ser líderes, CEOs, né? Hoje em dia tem um monte de sigla aí. Elas pensam no poder. Só que eu sou uma apaixonada por Marvel, e meu personagem preferido é o mesmo do Stan Lee, que é o Spider-Man. E no primeiro filme ele fala, o tio dele fala, com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. É a minha frase preferida, assim. Porque quando eu tenho o poder de algo, eu tenho uma responsabilidade muito grande também, porque eu inspiro. Eu sou, né, líder, estou ali botando, me colocando minha cara a tapa, digamos assim, estou visualmente mais exposto. Esse é um exemplo, né? Você, quando você estava lá como líder e queria crescer, qual foi, naquele momento, o que você marcou como arrogante? Arrogante. Terrivelmente arrogante, presunçoso, né? E hoje é o contrário, né? O sentimento e o conhecimento que cada um tem, né, você, o André, etc., né, tem que servir para a próxima geração, né, progredir mais que a nossa. Então mudou totalmente a intenção do arrogante para mim, para eu ser o melhor, para eu ser, né, ter maior status, etc. E isso eu aprendi lá no Japão, porque a minha mãe me ensinou um negócio quando eu tinha 6 anos de idade, que é a importância do grão de arroz. Então, lavando arroz, você lava, joga um monte na pia. Ela me fez catar até o último grão. Quando faltava só um pouquinho, eu falei, mãe, só falta um pouquinho. Ela falou, não, filho, agora é só um pouquinho, mas no ano é uma montanha. Isso aí, já na Toyota, no treinamento de 5 anos lá, eu comentei com um amigo na hora do almoço lá, e ele me pediu para ir na casa dele para mostrar para o filho que os valores importantes da vida, né, inclusive valores japoneses, está sendo preservado lá no Japão pelo Yoshida, e nós estamos perdendo aqui. E depois de refletir muito sobre isso, é que a gente entende que quando eu pego esse conhecimento, esse valor, transmito, eu estou mantendo gerações vivas. Eu não estou só transmitindo o conhecimento que adquiri hoje, passei para o próximo progredir mais que eu. Com certeza serve para isso, mas mais profundamente eu estou mantendo todo mundo vivo, né? Então esse nosso trabalho de gerar resultados expressivos e duradouros nas empresas vem carregado dessa intenção, né, de manter conhecimento vivo e gerar que todos progridam mais, né, mas deixando uma semente positiva que a gente sabe que é infinito o resultado, né, Guri? Mas qual que é o grande ponto quando a gente fala da liderança, né, Linda? Esse exemplo que o Yoshida está trazendo é principalmente se despir do ego. Porque não é ele que brilha. Todo mundo tem que brilhar junto. É o time, né? É o time todo. E um líder, para ser líder de verdade, ele precisa, primeiro de tudo, se despir do ego. Raríssimo, né? Raríssimos aqueles que realmente aplicam isso na vida, no dia a dia. Então, o primeiro passo de se despir do ego é não ter a necessidade de aparecer. E aqueles que realmente não têm a necessidade de aparecer,
são líderes de verdade, são líderes na essência, porque a transmissão do conhecimento faz com que a equipe brilhe para isso, e isso para ele já é suficiente. E a vitória dele também. A vitória dele momento. junto, claro, e todo mundo vai saber isso. Só que a grande maioria, claro, existem as exceções, a grande maioria quer aparecer, quer os louros todo para ele, né? Quer ser o cara, minha o destaque, quer ser o super destaque. Medo de perder, né? O lugar. Poxa, vou passar meu conhecimento para um, para outro, aí ele vai passar a perna em mim e vai tomar o meu lugar aqui na empresa, na corporação. E isso que é o grande mal que existe dentro das corporações. Todo mundo perde com isso, né, Borgo? Porque na hora que tem esse cabo de guerra, todos perdem. E na hora que tem esse cabo de guerra, quem perde mais é quem banca isso tudo, que é a própria empresa. E aí isso causa grandes danos na empresa que a gente nem consegue dimensionar, na verdade. E nas famílias e tudo, né? Como consequência, claro, né? Aquela história que contaram algum dia, que passo no portão da empresa, viro minha chavinha, aí na hora que eu saio eu viro de novo. Uma grande bobagem, uma grande mentira. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E é claro que as atitudes que a pessoa tem dentro do mundo corporativo, ele vai levar para dentro de casa, e dentro de casa ele vai levar para o mundo corporativo. Estresse, ele leva tudo para casa e descarrega lá no fim. Né? E aí alguém assim? paga essa conta. Sim, sim. Quando você começou a se descobrir na inteligência emocional, né, essa parceria aí, e depois de tudo que você passou nessa questão da perda, você vê que, apesar de não ter havido nascimento, nasceu um novo homem? Sim. Sim. Eu tenho certeza, né? Que antes eu sofria sozinho, sem perceber. Você está agredindo, está se fechando, está fechando canais de comunicação, a sua energia ruim está espalhando dentro da casa, e isso aí prejudica todo o andamento da família. E quando vem a inteligência emocional, é um renascimento. É um renascimento, né, que é duro, né? Porque não foi todo mundo junto, né? Se vai a família inteira segue todo mundo junto. Hoje eu tenho que dosar isso para não desarmonizar dentro da casa e poder trazer todo mundo junto, né? É um aprendizado, também faz parte desse crescimento, né? Antes era duro, frio, né? Adormecido, entorpecido, vou chamar assim, né? E agora você sente cor, sente mais os sentimentos, sente sabor melhor. Seus filhos ganharam um novo pai também. Só que está assusta. Por quê? Assusta muito, porque minha esposa, por exemplo, tem que resolver alguns assuntos, ela tem medo, né? E quanto mais eu estou tentando brilhar, levar isso para eles, assusta mais, né? E inconscientemente todo mundo se fecha. Eu acho que eu era assim. Não tenho dúvida disso. Transformar assusta. Um novo mundo. Liderança para mudança, né? Liderança para transformação. E os líderes que estão aí fazendo fazendo aquela postura meio chefe, né? Chefão, mão pesada, achando eu mando, você obedece, né? Que entra no portão, vira a chavinha. A única chavinha que ele vira é que ele veste a armadura, né? Ele põe aquela armadura do guerreiro, sou o imbatível, eu não tenho um defeito, eu sou o master, né? O top do top, ninguém pode falar um A de mim, porque eu não tenho defeitos, né? E aí ele entra com essa postura dentro da empresa, e é óbvio que isso não conecta com absolutamente ninguém, só com ele. Isso faz parte absolutamente do ego dele. Ele pode entregar, pode ir para a diretoria, de presidência, sei lá, para alguém ele pode entregar muito bem, ele pode vender a imagem dele muito bem, mas para a corporação como um todo, é claro que isso é um grande câncer, é absolutamente nocivo. É absolutamente nocivo para a corporação. Porque você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Sim. Então, exato. Fato. Né? As pessoas se esquecem muito disso. Você contrata uma pessoa pelo currículo dela. E você demite pelo comportamento. Por mais que ela tenha um currículo excelente, vai chegar uma hora que, se o comportamento dela for um comportamento muito que espalha nocivo, né? Nocivo, assim, não vai. E a empresa estiver disposta, né, disponível a mudar, a transformar o que o mundo está pedindo. O mundo está gritando por transformação. E apesar de nós termos tido uma pandemia aí,
No começo se achava que, né, íamos viver, né? Haverá um mundo novo após pandemia. As pessoas voltaram mais arrogantes, Algumas mais sim, insuportáveis, as algumas pessoas sim. se achando pra caramba, tocando a tecla do F ali. Eu vou viver como se não houvesse amanhã. Gente, o viver bem, ele é necessário. Essa consciência ficou muito clara. Sim. Só que tem amanhã, né? Temos amanhã. E não tem problema nenhum em planejar, em organizar, nada disso. Só que eu penso que a palavra-chave é o equilíbrio. Sim. E lembrando que o líder, né? Eu quero o cargo, eu quero ser o líder. O meu sonho é ser o diretor, o chefe, na empresa. Só que não é só bônus, tudo tem Sim, ônus. sim. Tudo na vida nós temos ônus e bônus. As pessoas se esquecem que eu vou ter bônus de muita coisa, aumento salarial, vou ter, né, um Sim, monte. sim. Mas eu tenho o ônus, a responsabilidade, Sim, eu passo a ser mais visto. Eu estou falando de legado, Sim. né, é a questão inspiracional. Existem 4 tipos de liderança, e uma delas, se não me engano, é a inspiracional. Depois eu vou buscar essa informação aí Acho que para vale vocês. a pena citar Por favor, me interrompam quando quiser, alguns gente. cases de alunos nossos, né? Um que é bastante Isso, emblemático, interessante. né? O Michael, né? Lá do México, né? Ele é brasileiro, trabalhou no Japão, no Tailândia, né? Tá no México agora, já expatriado há mais de 5 anos, acho que creio que 8 anos já, perto disso. E a vida dele foi assim, a vinda dele para o nosso treinamento, ele veio pelo técnico, né? E de repente ele entrou no nosso treinamento por causa do técnico. Entrou no nosso treinamento e a situação dele era assim: trabalho 16 horas por dia. Senhor! Não aguento mais. Ele já é nível diretor, né, presidente de planta, né, de operação de planta. Ele estava na metade da cova, né? Era isso que ele estava fazendo. Exatamente. E o sentimento dele era esse: eu estou trabalhando 16 horas por dia, não aguento mais, não quero promoção, não aguento, né? Aí de repente, hoje, o Michael de hoje, trabalha 8 horas por dia. As 8 horas que sobram... 8 horas por dia, rendendo o dobro do que rendia em 16. Né? Agora, as 8 horas que sobravam, cuido da minha saúde, cuido da família, etc. Meu equilíbrio. Né? E quero mais. Ele não quer mais recusar cargo. O que tiver, que ele sabe que vai impactar vidas, impactar pessoas, ele fala: eu quero, não recuso mais, eu busco. Diferente a postura, né? Isso aí é o nosso trabalho, né? Porque não é quantidade de horas, né? Não, é foco claro que determina o líder, a produtividade, essas coisas assim. E o líder mais do que isso, né? Aqueles líderes centralizadores, que era o caso, né? Que trabalham 16 horas por dia, o que ele faz é ele tá com a mão na massa. E o líder não tem que estar botando a mão na massa. Se desenvolver. E aí não deixa a equipe se desenvolver, ele não confia em ninguém, as pessoas não vão executar. Aí é a história de vida dele. É lógico, mas aí... tem que trabalhar a inteligência emocional dele, a criança ferida dele. É lógico. Que cata claro. tudo pra ele ali, claro. eu vou perder, né? Porque agora na cabeça... ele delega e o resultado sai do lógico. que ele sozinho fazia. Então, e esse que é o grande ponto, né? Confiar na equipe, né? Confiar de verdade na equipe, não só falar, não só ficar batendo, né? Inteligência emocional não é porque é nas bonito, costas. é porque realmente faz diferença. Porque dá resultado. É porque dá resultado. Não é porque é bonitinho, porque é politicamente correto. É porque traz resultado para a empresa. Você falando de empresa, traz resultado. Traz resultado para a empresa, ponto. Esse que é o grande entendimento que tem que se ter. Né? Porque não é para agradar, para deixar bonitinho, para sair lá nas melhores empresas para se trabalhar no mundo, piriri. Não tem nada disso. Aí é ego, né? Aí é o ego. Aí que é o ego. E infelizmente, até nesse ponto, tem muito ego. Eu que transformei a empresa coloquei no ranking das melhores empresas para se trabalhar na face da Terra. É um grande ego. Ego. O ponto é que você trabalhando realmente, de verdade, não para inglês ver, mas de verdade a inteligência emocional, cuidando mesmo, dando atenção às emoções de todos os colaboradores que estão disponíveis na empresa, você faz com que eles rendam 110%, 120% do que eles podem entregar. E ainda tenham qualidade de vida. Com alegria, com felicidade, e gostando daquilo que faz. Então, isso que é o grande diferencial. Agora, por outro lado, né, o que a gente via e infelizmente ainda enxerga em alguns lugares, é o eu mando e você obedece. E aí, na hora que eu mando e você obedece, você faz enquanto eu estou te olhando.
Na hora que eu fui tomar um café, você vai fazer o quê? Sim, O sim. que é prioridade para você. Aí cai o foco e a produtividade. Lógico. Sim. E aí, esse que é o grande segredo da história. É convencer aquele que está na operação que a atividade que ele está fazendo é importante para ele. Não é para o gestor, não é para o presidente, não é para a empresa. É para ele. Se é importante para ele, ele vai fazer com esmero, ele vai fazer com vontade, Sim. ele vai fazer porque é importante. Exemplo para ficar mais claro. Qualquer montadora tem aquele operador que faz a montagem do conjunto roda-pneu no veículo, certo? Pega lá, pesado, roda-pneu, claro, tem aqueles guindastezinhos lá, aqueles auxiliares, né, para colocar o conjunto no veículo, mas ele vai lá e ele vai ficar fazendo o quê o dia inteiro? Parafusando. O dia Serviço inteiro. chato. Não aguento mais. Não aguento mais. Se ele entender que a função dele é parafusar o dia inteiro. Mas essa pessoa, ela tem uma série de atribuições. Ela tem que estar lá com a parafusadeira a 90 graus, ela tem que verificar que o parafuso não tem óleo para não dar um torque falso, tem que controlar o torque na parafusadeira para ficar exatamente aquilo que precisa. Ou seja, é uma montagem de segurança. Então, por isso, tecnicamente é uma montagem de segurança, então por isso tem que ter esse cuidado todo. É o talento dele, né? Só que, e acaba se tornando um talento dele. Mas, se ele entender que a função dele é parafusar, ele vai parafusar de qualquer jeito. Chato. Que porcaria esperando o final do dia chegar. Mas, na realidade, essa pessoa é muito mais do que um parafusador. Essa pessoa ela é responsável, ela é o guardião da segurança de todo mundo que compra um carro zero. Porque se a pessoa comprar o carro zero e a roda de soltar, será um acidente gravíssimo e pode ser um acidente fatal. E se ele, na hora que a pessoa percebe que a função dela é zelar por todo mundo que vai realizar o sonho de comprar o carro zero, Sim. que pode ser um colega dele, um familiar, pode ser alguém próximo, qualquer pessoa, mas ele zela pela vida de todo mundo que compra uma um família, carro zero. né? A partir desse momento, isso transforma para essa pessoa. Ele não vai ficar lá, ele vai olhar direitinho, fazer, né, todo o procedimento que precisa fazer, com atenção, com esmero. Por quê? Porque é importante para ele. E não é porque o chefe está olhando, não é porque depende o bônus dele ou a participação nos lucros. Aí entra o líder. Aí sim. E esse convencimento é do líder. A liderança claro, que transforma é fazer isso acontecer. Isso é liderança que transforma. Agora, é claro, né? Todo o procedimento tem que estar lá bonitinho, disponível, tal. Tem todo um critério aí para chegar a informação até essa pessoa. Agora, o fazer com propósito é que é a mão do cada líder. Se o líder passa esse propósito para a pessoa executa de maneira excelente. Sim. Agora, se o líder falar, faz aí porque eu estou mandando, aí ele vai fazer enquanto ele está mandando, enquanto ele olha. Olhou para lá, ele vai fazer o que ele quiser. Então, voltando no caso do Michael, né, ele fez a equipe, né, perceber que eles estão lá para esse papel importante. Né? Cada nível está fazendo esse sentimento para baixo. Então, logo abaixo do Michael, né, tinha um gerente de planta que entendeu, está praticando, né, e, né, pelo resultado, pelo desempenho, né, pelo sentimento novo, foi promovido a diretor de planta. E o mais legal, a satisfação do Michael em ver esse progresso, esse desenvolvimento das pessoas. E com a certeza, né, que lá para baixo isso aí também está mexendo com todo mundo Legal. se sentindo importante dentro da organização, né? Porque tudo que se faz, resultado expressivo e duradouro, não é só ganho econômico. É um resultado expressivo e duradouro vindo, né, com a condição melhor para todo mundo trabalhar. Então, isso traz felicidade, traz orgulho, traz um monte de sentimentos positivos, né, que é necessário, né, nessa transformação. Né? Você sabe que vocês falando sobre essa questão do trabalho, eu sempre falo, toco nessa tecla, eu não suporto ver ninguém maltratando ninguém, nenhum tipo de trabalhador. Seja numa loja de departamento, seja... E é né? frequente o pessoal fechar os olhos. E é frequente o pessoal fechar os olhos. Eu não suporto isso. Por quê? Cada pessoa dentro da cadeia tem a sua importância. Cada trabalho é digno. E eu falo que a prosperidade... Muita gente fala assim, mas eu não ganho o suficiente. Mas a prosperidade está no se conectar com o seu propósito do que você está fazendo.
Uma pessoa que limpa uma casa, um escritório, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda no meu escritório. Ela não está só deixando o meu escritório limpo, ela está deixando ele pronto para receber vidas, né, irem ali se transformar através de uma sessão, de uma mentoria, Exato. seja ela física ou seja ela online. Quando a gente vai numa esteticista, quando a gente vai no cabeleireiro, quando a gente vai, né, na manicure, né, no barbeiro, ele está mexendo ali com algo que é importante. De repente a gente está se sentindo mal, aí você sai dali do barbeiro, do cabeleireiro e fala, nossa, deu um up, parece que eu emagreci, parece que eu rejuvenesci. Então, essas profissões, todas as profissões têm a sua importância. Sim. E quando a pessoa trabalha com isso, ela está mexendo com o sonho, com o ego, com a autoestima de uma outra pessoa. Sim. Né? E quando eu valorizo essa pessoa, eu estou dentro da cadeia, até energeticamente falando, trazendo uma força, um equilíbrio, uma prosperidade para todo mundo. Porque se eu falo que eu sou a média da energia das 5 pessoas que eu mais convivo, com qual a energia que eu quero trazer para minha vida? Porque isso eu vou levar para minha casa, claro, né? Isso eu vou levar para os meus amigos, isso eu vou levar... Não tem gente que você fala padaria, na padaria, tem gente que você fala assim, nossa, gente, eu gosto tanto quando fulano entra, né? Quando fulano entra, ilumina. Então tem aquela pessoa que você fala, nossa, fulano quando passa é pesado. Mas por quê? Porque a pessoa só consegue, ou aquela pessoa do conhecimento que não compartilha, que não valoriza. Cara, dá bom dia pro seu porteiro, pelo amor de Deus. Tá? O cara tá ali cuidando da sua segurança. Sim. Porteiro é o cara que tem que estar atento com a sua segurança. Cara, é o mínimo. E aí tem a ver com educação. Não tem a ver com falta de tempo. Tem gente que fala, é falta de tempo. Não, tem a ver com educação. Você dá bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigada. É inteligência emocional. Por trás do título tem uma pessoa. Por trás do título tem uma pessoa. E todas as pessoas são iguais, né? Exatamente. Quando você ficar doente, pode ser o que diferenciar o hospital, o tratamento, mas... Amor, se tiver que ir, o negócio... Você vai e acabou. Vai, exatamente. E vai para o mesmo lugar. E vai para o mesmo lugar. Depende, né? Ou Depende, não, né? ou não, assim. Eu acredito na questão da espiritualidade. Mas a carcaça vai. Você falou no legado, mas a carcaça vai. Você deixa a tristeza ou deixa a felicidade e a alegria. Né? Como é que você quer ser lembrado? É isso. Eu falo, como é que você quer ser lembrado? Que líder que você quer ser lembrado? Aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que maltrata, aquela pessoa, né? Além daqui, eu trabalho há muitos anos na gestão de eventos. Cara, nos lugares eu passo pelo mundo inteiro. E não tem a ver com vaidade, tem a ver com educação. Eu falo, cara, quando eu chegar no lugar, como é que eu quero que as pessoas lembrem? Puxa, aquela pessoa... É o mínimo tratar as pessoas com educação. Se sentir bem ou mal é em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar hora do dia, mundo. Né? E aí entra o que... Trazendo um exemplo, Michael, né? Ele precisava olhar para dentro. Porque não importa onde ele estivesse, se ele não olhasse para dentro, ele ia continuar vivendo uma vida miserável, que não tem nada a ver com dinheiro. Acho que juntando aquilo ali, né? É muito isso. É uma vida miserável. E assim, só para você entender, várias vezes que a gente está fazendo as masterclass lá para tirar dúvida e tal, algumas vezes, e isso está gravado lá nos treinamentos, ele participando da praia, tranquilo, a família junto, e ele ali só tirando dúvida com a gente, batendo papo e a praia no fundo, sossegado. Por quê? Porque ele conseguiu conciliar a vida pessoal com a profissional, entender que é muito mais do que entrar lá e virar a chavinha. Mas as pessoas, trazendo um pouco disso, André, eu vejo que as pessoas se sentem culpadas, né? Por não estar 24 horas à disposição da empresa. Celular, as pessoas têm que responder mensagem. Se você não responde em 5 minutos, as pessoas falam, eu tentei falar com você. Falar, era urgente? Não. Então, amor, liga. Sim. Isso quando eu não desligo o telefone. Porque hoje em dia eu me dou essa... Hoje em dia eu desligo o telefone. Me dou esse direito. Me dou esse direito. Certo, mas isso é muito importante, porque a gente precisa ter o equilíbrio também ter o equilíbrio entre quanto que eu trabalho, quanto que eu me dedico à empresa, quanto que eu me dedico à minha vida pessoal. E na hora que a gente consegue ter esse equilíbrio, a gente entende o quanto é importante cada um deles. E eu deixar de ter a minha parte social, a minha família, para me dedicar ainda mais à empresa, vai gerar o desequilíbrio que hoje pode até te dar algum resultado, mas no longo prazo você vai olhar para trás e tenho certeza que vai se arrepender demais de não ter visto os filhos crescerem, de não ter dado, né, de não ter dado atenção necessária ele para a família. Ele sabe. Né? Existe um exemplo claro aqui do lado, que sabe muito bem o quanto que isso é complicado.
né? Ainda bem que Perder vários mudou o empenho. aniversários. Perder aniversário, perder, né, confraternização da escola, o dia dos pais na escola, né, ou qualquer coisa assim. Então, isso é extremamente importante, as pessoas pararem um pouco, entenderem isso. A pandemia veio trazer isso para alguns, outros, apesar de ter passado, não aprenderam com isso, mas que tenham esse momento de eureka aí e descubram o quão importante é ter o equilíbrio entre social e trabalho, que é extremamente importante. Essa é a principal, essa é a coisa mais difícil que tem para levar para as pessoas, trazer esse equilíbrio. Quais são os pontos mais delicados quando nos treinamentos e nas conscientizações que vocês... Sem dúvida, esse é o ponto. Por quê? Porque esse é o ponto de transformação da própria vida. Então, aonde que a gente entra em assuntos que incomodam, né, são os pontos de dificuldade. O quanto você se dedica para sua família. A pessoa não gosta de admitir isso, né? Quando a gente fala, você acabou de colocar aqui, qual que é o legado que você deixa como um gestor dentro de uma empresa? Nenhum vai admitir as falhas. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque não deu nem o primeiro passo para melhorar. Esse é o ponto. Se a pessoa não sabe nem que está errando, como que ela vai fazer melhor? E ela não admite, não porque... É claro que é por causa do ego, mas ela não enxerga de verdade. Não enxerga de verdade. Que ela está errando e errando muito. E isso acaba com a empresa. Um jeito legal, né? Esse fim de semana, inclusive, nós fizemos um workshop numa empresa, né? E o que é interessante, né? Como é que quebra isso? Você faz uma dinâmica que o pessoal está lá vivendo com os sentimentos e toda a situação, o processo, tentando melhorar o processo. Então, o pessoal está vivendo com o corpo. A cada interação da dinâmica, você questiona, né? Por que você não escutou o cara que está do lado? Né? Por que você fala, né, e ninguém te escuta? Né? Será que todo mundo é surdo ou ninguém quer te escutar? Será que vocês criaram um ambiente que dá para confiar um no outro e você está disposto a escutar o outro? Né? E desse jeito você vai sensibilizando. Né? Se você pegar e falar assim, você faz isso, né? Do jeitinho que o André falou, o cara já levanta a muralha. Eu sou um semideus aqui. O que você está questionando o semideus aqui, né? E na dinâmica você faz a pessoa viver, coloca uma pergunta ou outra chave, né? Você fez isso, sentiu isso, fizeram isso com você, né? Te bateram, você bate de volta, né? Ou você tenta, né, dar o exemplo e sem brigar, né? O André usa bastante fazer isso, né? Explica direitinho aí que você faz melhor que eu. O que é isso? Isso é quando dá um conflito, né? Conflito é bater de frente, né? Esse é o conflito. E qualquer coisa que você faça que seja conflito, não resolve. Eu falo que aqueles búfalos, sabe aqueles búfalos, não é? Aqueles búfalos que ficam fazendo assim? Até os dois morrerem ou até o outro quebrar o chifre. Até alguém quebrar o chifre ou sair quebrado, vão ficar batendo na cabeça ali o tempo todo. Mas enquanto é conflito, você não resolve nada. E isso vale para absolutamente tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Dentro da empresa, fora, na vida pessoal, na vida profissional, vale para tudo. Então, como que a gente resolve isso? Primeiro entra na onda da pessoa. Vai, acolhe, né? essa porrada. Acolhe a porrada, entende o que ele está falando e aí depois você conduz. E isso vale para absolutamente tudo. Por exemplo... Isso é inteligência emocional. É claro que Exatamente. sim. Mas, por exemplo, né, para ficar bem fácil, um exemplo bem do cotidiano... Eu gosto de exemplinhos, quase todo mundo passou por isso. Aliás, todos os casados, eu tenho certeza que 99,99 passou por isso. Que é aquele momento que o homem cansa de esquecer a toalha em cima da cama, né? E aí a mulher chega, que você esqueceu a toalha em cima da cama, tal. Se você falar, não esqueci, é conflito. Não enche, não enche, é conflito. E se você chegar, ai meu amor, eu errei, você também está conflitando, porque a pessoa está num nível de vibração lá em cima, irritada, tal. Experimentem que eu tenho certeza que dá certo. Na hora que começa, você esqueceu, tal, você isso, aquilo, né? É verdade, eu sou uma anta mesmo, é isso aqui e tal, mas eu não vou esquecer mais. E você leva para onde você quiser.
Faz parte? Olha, ficou irritada. Ela lembrou. Lembrou, né? Lembrou, né, linda querida? Lembrou. Transformou a linda. Vai buscar aqui situações. Pontinhos de irritação na linda. E isso é a grande verdade. Isso vale para exatamente tudo. Quando tem algum pensamento que você não concorda, não conflite. Entra primeiro na onda da pessoa, vai junto com o pensamento dela, e aí depois você vai conduzindo para onde você quiser. Muito treinamento, tá, gente? Winners Alliance. Não deixa levantar a barreira logo de cara. cara. Não deixa, porque se você falou qualquer coisa ao contrário do que a pessoa está falando, ela levanta a barreira e nem te ouve. Eu falo que além da barreira, né, existe essa questão do muro e existe uma questão da armadura, que vocês já citaram aqui. Sim, sim. A mesma armadura que te protege, ela pesa. Sim. Porque se você coloca aquela armadura, eu sou, né? Não, até eu para sou olhar para guerreiro, dentro né? é mais difícil de abrir. Até para olhar para dentro é mais difícil. Essa armadura que te protege, com as porradas que você vai levando da vida, das situações, ela começa a ficar mais presa a você. Aí a dificuldade de olhar para dentro, a dificuldade de curar as feridas causadas, né, que você traz do passado, mais as que você, ao se colocar dentro dessa armadura, foram criadas, é muito maior. Então, não é você ser fraco. As pessoas têm uma mania de falar, ai, não, mas aí a pessoa vai ver que eu sou fraco, vulnerável. Não, amor. Para mim, fraco é não admitir que você é humano, que você erra, que você tem um monte de coisa que você... Tem sentimento. Exatamente. As pessoas acham que você ser... Quando se falava inteligência emocional, hoje melhorou um pouquinho, as pessoas achavam muito que era você ser aquela pessoa com... Né, imaginava purpurinas, né, uma coisa... Não, pelo contrário. Eu falo que quanto mais emocionalmente inteligente você se torna, mais racional você se torna. Porque você consegue olhar para situações de uma maneira que você não via antes. E é muito comum, por exemplo, os meus mentorados, né, os clientes falarem, nossa, fulano falou que eu sou frio. Não é frio, você simplesmente, né, rapidamente, através do treino, você entendeu, você sabe suas emoções, sabe, né, o que está rodando ali, você lê o outro e você toma uma atitude. A partir dali, não é reagir, mas agir a partir desse jogo rápido. É treino, gente. Não tem o que fazer. É treino. E na liderança funciona dessa forma. Claro, por exemplo, eu conheço líderes, gente, que não sabe nada da vida dos seus liderados. Um pouco antes da pandemia, fevereiro, a pandemia começou em março, fui para o Chile dar um treinamento junto com uma equipe e tinha gente que não sabia nada da vida do seu colega de trabalho, mas absolutamente nada. E não vem esse negócio assim, não dá, mas eu não quero que as pessoas tragam problema, entrou aqui, tem que se concentrar? Sim, entrou, tem que se concentrar, mas você está lidando com pessoas que se ela tem um pai, uma mãe, um filho, um cachorro, um periquito, papagaio, ela vai levar aquilo e vai atrapalhar a sua produtividade. Então, quanto mais eu conheço esse lado da pessoa, mais eu consigo ajudá-la nesse sentido. Não é passar a mão na cabeça, são coisas completamente diferentes, mas eu tenho ali ferramentas que vão me ajudar a ter o meu liderado mais próximo a mim. É de vez em quando chamar para tomar um café, né? Tem que ter né? Você tem que ter esse jogo de cintura, porque se você não sabe com quem você está lidando, você não sabe os passos que você vai dar. E até falando um pouco de, quando estamos falando de liderança, né? Para eu poder julgar se eu preciso tomar uma ação ou não, se está bom, se está ruim, né? Eu tenho que criar um critério, né? Sim. Em relação a esse critério, cada pessoa tá boa ou tá má, né? Então, se eu não conheço ninguém, eu não tenho problema nenhum. Ou seja, eu tenho um caldeirão de problemas que para mim estão invisíveis, mas que uma hora ou outra vão explodir. E cada problema que eu não cuidei, que eu vou chamar hoje de formiga, ela vai crescer, vira um cachorro, daqui a pouco é um elefante, daqui a pouco é um mega monstro dinossauro. Quando todos os dinossauros começarem a fazer a festa, quem segura tudo isso? Com a força que isso tem, né? Você ia falar alguma coisa, André? Sim, claro. Que esse tipo de situação nasce muito daquele líder inseguro. Sim. Essa que é a grande verdade. Porque ele não quer que traga o problema para ele, porque ele não sabe resolver. Ele não quer saber do problema, porque ele não sabe o que tem que fazer. Mas ele justifica falando que não quer se envolver. Então, essa é a justificativa. Para tudo existe uma justificativa, né? Aquele que acha Vocês são adultos, se entendem.
Muitos acham aí, aquele que se comunica mais é puxa-saco do chefe, que fica falando com o chefe, fazendo isso, fazendo aquilo, vai tomar cerveja. Eu já fui esse cara, hein? Muito, né? Muito. E as pessoas se protegem das suas falhas ou das suas sombras, colocando esse tipo de situação como barreira. Né? As pessoas Esse que é o grande confundem, ponto. desculpa te interromper, André, mas baseado até nisso que você falou, as pessoas confundem muito política com falsidade, Sim. com puxa-saquismo. Uhum. O problema é que a palavra política, eu já falei isso aqui uma outra vez, ela foi deturpada. Sim. Ela foi colocada de uma maneira ruim. Mas, gente, numa empresa, lidar com pessoas faz parte. Comunicar E você é não. importante, A comunicação é 63% a verbal e a não verbal tá ali, ó. Eu tô Sim. ali, no meu olhar, a minha expressão. Então, assim, como a Mônica até deu esse exemplo num podcast que a gente fez, quem não se comunica se estrumbica, né? Que era Chacrinha. Chacrinha, que foi um dos maiores comunicadores. Gente, a comunicação faz parte. Então, eu preciso entender. Isso vai me impedir de demitir alguém? Não. Porque tem aquela história também. Eu conheço. Sei que você está passando por dificuldades. De repente, a empresa, as pessoas estão te dando oportunidades de se olhar. Sim. Você não fez, amor? Tchau. Aí também... Né? Aí entra a inteligência emocional da nossa parte. Sim, claro. Que aí é a liderança. Sem dúvida. E o que o pessoal costuma confundir? A história do passar a mão na cabeça, achar que inteligência emocional é tudo bonitinho, achar que porque é um mentor emocional, a pessoa é sempre ultra centrado, nunca muda, não pode falar um palavrão, não pode fazer... Meus pacientes, Desculpa, meus clientes sabem que não é assim, né? Mas muitos enxergam dessa maneira. Nossa, você é um Sim. mentor emocional? Você, é quase Eu já um escutei. santo, né? Quase Mas você uma ficou brava por entidade. isso, mas você é mentor emocional, você é terapeuta. Falou, e daí... Eu sou ser humano, tem cara do mesmo jeito, né? O sangue corre, é quente, não tem jeito. E as pessoas acabam confundindo isso tudo, né? E, na verdade, o mentor emocional, ele apenas estuda mais, ele tem como administrar melhor as suas emoções, mas ele não deixa de sentir emoção alguma. Né? Claro que vai sentir Ele raiva. conhece e reconhece. Vocês viram a Linda transformando quando a gente falou Da toalha. a toalha na cama. Vocês viram o rosto da Linda transformando, falando da toalha na cama. Foi subindo um negócio aqui, não gente. foi? Foi, lógico que foi. Por quê? Porque isso traz emoções, né? Que estão ali fervendo. E assim, se as pessoas não entendem isso, não colocam isso junto, né, na mediação de forças dentro de uma empresa, também dá problema. E voltando na história que você falou lá do Chile, das pessoas não se conhecerem. Essas barreiras, né? Essas barreiras vão criando ainda mais isolamentos e as pessoas vão ficando em verdadeiras ilhas. E aí os problemas não aparecem. Sim. E a pior coisa que pode acontecer na empresa é não ter problema nenhum. É o jogar por debaixo do tapete. O não ter problema nenhum é jogar para debaixo do tapete. Que qualquer processo tem problema. Qualquer atividade vai ter problema. Vai estar fora de um padrão. O que é o problema? O problema é, eu tenho um padrão e eu estou abaixo do meu padrão. O gap é problema, né? O gap é problema. Ou eu tenho o meu padrão e eu preciso chegar em tal nível. Esse outro gap chama problema. É isso que eu preciso resolver. E na hora que eu resolvo esse problema, eu atinjo um outro nível ou eu deixo de cair o nível que eu estou. Assim a gente vai resolvendo os problemas. E o grande segredo do líder é saber e entender os problemas que cercam. E essa administração de tudo que está acontecendo, qual que eu faço primeiro, qual que eu faço depois, eu vou resolver esse aqui, eu vou delegar aquele outro problema para o outro resolver, depois eu vejo com ele. E essa administração toda desses problemas é que faz um líder bom ou mau. Esse é o grande segredo. Porque existe, né? Líder bom e líder ruim. Acabou. Claro. Vamos parar de ficar fantasiando o negócio. Todas as profissões... E não tem empresa que fala em tal empresa. Não, gente. Existem líderes bons e ruins em qualquer lugar. Todas as empresas. Em todas as empresas. E aproveitando até tenho esse nível, eu estou trabalhando para essa pessoa que está abaixo do nível chegar nesse nível. Gerei um desafio, porque agora o nível necessário é esse mais alto, né? Esse processo de criar, né, resolver o desnível é resolver problema. E criar um problema novo, né, que é o problema criado, nesse caso, né, tem que melhorar de nível, é criar a necessidade de melhorar. E na Toyota, onde nós trabalhamos, tem uma palavra que chama-se respeito, né, até aproveitando a questão do lado emocional, etc., que nós falamos que não é para alisar a cabeça. Na Toyota, que é considerado respeito
né, desrespeito a uma pessoa, não criar condições para ela se desenvolver. O maior desrespeito que você pode ter por um colaborador é não dar a oportunidade dele se desenvolver. Não criei Esse um é o desafio para ele crescer. Você vai deixar ele na posição quietinho ali, na zoninha de conforto dele, sem ele se desenvolver, e ele vai ficar a vida inteira dele naquela mesma... Sem problema, naquele mesmo processo. Na boa, tá? Na boa para ele. Mas ele vai ficar a vida inteira naquele mesmo processo. Esse é o maior desrespeito que você tem com outro ser humano. Quando você não cria com a vida dele mesmo, né? Você não cria a oportunidade dele se desenvolver. Sabe que as pessoas falam muito na palavra amor, né? É bonito, fala amor, empatia, né? Essas coisas. Para mim, uma das palavras mais importantes e com peso gigante é o respeito. Por que que eu falo do respeito? Porque sem respeito, sem respeito, o amor, a empatia, todas essas outras palavras bonitas que viraram moda, né? Que as pessoas colocam lá quando acontecem as coisas, as tragédias, ela não vale de nada. Sim. Porque as pessoas não se lembram que eu tenho direitos, mas eu tenho deveres. E o meu espaço, eu tenho o meu espaço, mas se eu invado o espaço do outro, estou desrespeitando a posição, né, as escolhas, tudo do outro. Eu posso ter direito à minha opinião, eu posso ter direito a N situações, mas eu tenho o dever de respeitar o outro. E aí as pessoas falam, mas eu faço isso porque eu te amo. Eu falo, não, amor, você não conhece o que é amor. Você nem se ama. Porque se você se ama, você não gosta que as pessoas se te desrespeitem. E eu falo isso porque até por uma criação, aí eu vou trazer um pouquinho da minha história. Lá atrás, como filha mais velha, que foi educada, inclusive, tomar conta da vida dos irmãos, isso foi um peso durante muitos anos na minha vida. E eu era, por mais que eu os amasse, eu acabava não respeitando o espaço, mas existia um medo, existia uma cobrança. Acho que os orientais têm muito isso também, né? Tem muita cobrança. Existia uma cobrança, existia uma coisa que eu deixei de viver a minha vida e viver mais a vida dos outros, o que levei por muitos anos em outras situações. Quando eu entendi o que era respeito, aí o amor fez mais sentido para mim. E aí entra até algo que nós estávamos comentando um pouquinho antes aqui. Os outros fazem comigo aquilo que eu deixo que façam. Durante um bom tempo, ok, eu me permiti tal coisa, porque foi bom, que teve uma experiência e tal, mas a partir dali, se eu não me valorizo, se eu não me respeito, amor, empatia... Nós acabamos virando capacho. Né? Capacho. Né? Perde o sentido. A palavra é posicionar. Posicionamento. Você não se posicionou. Porque todos nós temos o nosso lugar de valor. O lugar de valor é onde a gente está conectado com o nosso propósito. E o líder tem que saber disso, né? Ele tem que também olhar para os seus liderados e entender a posição de cada um dentro daquele sistema. Todos. Você colocou um ponto pessoal, né? Um ponto pessoal, e tem o profissional, que vale exatamente a mesma coisa. Sim. Né? Aonde, no ponto pessoal, você está fora do seu lugar. Por que você estava fora do seu lugar? Você estava exercendo uma atividade de pai, de mãe, né? E não a atividade de irmã. Que a constelação familiar até fala sobre isso, né, André? Obrigado por levantar essa bola, Lina. A constelação familiar fala muito sobre isso, Com sobre certeza. como é importante nós nos colocarmos nos nossos papéis. É isso aí. Eu sou a irmã mais velha. Sim, Ponto. Ponto final. Nasci Só primeiro, irmã, eu né? acho mais bonito, tá, gente? Só por isso. Ponto. Eu não sou a mãe, eu não sou o pai, eu não sou a avó. Exatamente. É muito comum as pessoas falarem, eu sou o pai dessa família, eu sou a mãe. Não, por favor, não fala isso. Coloque-se na sua posição. Na sua posição. E na hora que a gente traz isso para o mundo corporativo, a Isso. gente cansa de ver o liderado querendo tomar o lugar do líder, o liderado sendo um péssimo liderado, achando que é líder. A gente cansa de ver isso nas empresas, isso é extremamente comum. O cara vai lá passando o famoso puxando o tapete do líder para querer ocupar a posição dele. Isso é mais ou menos você estar dentro de um avião, né? E você não vai com a cara do piloto, porque ele é meio... Né? Joga ele fora. Você pega e mata o piloto. Você já tem condição de estar lá pilotando? Não, então vai morrer todo mundo. Parabéns, você é um gênio. Merece um Oscar por isso. Mas isso, infelizmente, a gente cansa de ver nas empresas e a gente vê isso todos os dias.
né? Sem entrar na seara política, mas seja um ou seja outro, não adianta ficar atacando pedra, porque estamos todos juntos no mesmo avião chamado Brasil. Exatamente. Não tem jeito. Não adianta querer matar o piloto. Eu torço pro piloto morrer, né, gente? E tem um monte. Vai todo mundo morre. E tem 50% do país aí esperando que o piloto morra agora e outros 50% estavam esperando que o piloto morresse antes. Mas não adianta nada. Eu tô A gente avião, vai continuar gente. todo mundo dentro do mesmo avião e não tem jeito. Os problemas não são resolvidos. E os problemas são resolvidos. E sem contar que as pessoas colocam muito problema na política. Não estou dizendo que não tenha, né, o seu método, mas eu tenho que trabalhar, gente. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que... Sim. O grande ponto, né, Linda? O grande ponto. Na hora que a gente coloca e aponta o dedo e fala, olha, primeiro tem um para lá e 3 para cá. Mas, na hora que a gente aponta o dedo e fala, olha, o problema tá lá num, o problema tá no outro, o problema é do meu chefe, é do líder, é do presidente da empresa, o que acontece? Todo o problema tá lá, mas a solução também tá lá. E você fica um nada. Um absolutamente nada. Agora, na hora que você... Só um chato que aponta, fica falando meleca, reclamando o tempo todo. Mas na hora que é chamada a solução... Na hora que você puxa pra cá e fala, não, olha, o problema tá aqui, quem resolve sou eu. Na hora que o problema tá aqui, o problema tá comigo, quem resolve tá aqui também. Você é a solução. Não adianta ficar só no problema. Entre na solução. E entrar na solução faz parte de assumir o problema para você mesmo. Se você fica apontando e o problema está lá, a solução está lá também. Então, isso que precisa, isso é necessário que se entenda muito bem para que... Se traga para consciência, né? Tem que trazer para consciência, para que a gente possa realmente ser solucionador de problemas. Sim. E não o reclamador, o apontador, o dedo para cá, dedo para lá e que fica reclamando o dia inteiro. E tem muita gente hoje em dia, né? Que a pessoa fala, mas na hora que tem que fazer acontecer, não funciona. É isso aí. E é aquela história, você cozinha, e a pessoa fala, tá ruim, tá isso, aquilo. Fala, então tá bom, vem você fazer agora. Não, mas veja bem, não sei cozinhar, então fica saco. Eu faço um desafio. Cada um pensa quantas vezes você reclamou e quantas vezes você elogiou ou agiu. Se você fizesse balanço de vida, o meu balanço de vida foram décadas de vida perdidas. Porque eu era campeão em reclamar, ser o diabinho, que você é bobo de trabalhar, puxa saco da empresa. Eu fiz esse papel já. Mas quando você faz esse papel, é exatamente isso. Você não precisa melhorar e a sua vida... vai indo pro buraco. Espiral negativa ligada toda, né? Mas o legal é que você conseguiu, olha para sua história e fala, isso me serviu como referência. Tá? É mais importante. E interessante você falar, eu falei isso hoje no meu stories, falando, gente, eu fiz aniversário essa semana, então os 45 anos lá atrás são uma grande referência. E cada dia, cada ano é um capítulo que você escreve e cada dia é uma página que você escreve do capítulo da história da sua vida. Sim. Tá? Isso é muito importante. E uma coisa importante, tá, gente, também, a constelação familiar é uma técnica, para quem não sabe, que hoje ela é usada em tribunal de justiça, ela é utilizada em empresas. Vocês fazem isso, né? Sim. Para poder dar uma desamarrada ali. Seria um assunto para um outro podcast. Para um outro programa inteiro. Assim, aliás, podemos pensar sobre, porque ela é muito, muito valiosa, ela é muito importante e dá muito certo. Como a gente faz para encontrar vocês? Como é que é o trabalho de vocês? Vai estar aqui, tá, gente? No link da bio da gente, todos os contatos deles, para vocês entrarem em contato, Instagram, Facebook, página, tudo, tá bom? Mas fala pra gente um pouquinho, por favor. Então, nossa rede mais forte, a gente está no LinkedIn, você pode procurar a Winners Alliance aí no nosso LinkedIn, vai estar o link para vocês. E nosso contato direto, tanto o André Borgomoni quanto o Eduardo Yoshida, tanto no LinkedIn, Facebook, Instagram, estamos nessas mídias sociais aí. Também no YouTube, né, o Yoshida e o André Borgomoni. E também tem o nosso site aí, dá para encontrar Instagram. A gente coloca aí para vocês, para vocês encontrarem. Tá bom? Importante, pessoal, 49 anos já juntos, né, de experiência, somando a experiência dos dois, para consultoria, para treinamento, para mexer com a cabeça, né, para perceber, né, mudar o sentimento da equipe, né, e realmente começar, né,
nós usamos a expressão fechar a rede, né? Tem potencial de gerar resultado e gerar resultado efetivamente vai fechando uma rede. Então, quando a gente não trabalha bem, né, as pessoas e as funções dentro da empresa, isso aí vira uma rede toda furada que qualquer ameaça, qualquer pedra que jogarem nessa rede atravessa e causa muito estrago. Qualquer concorrente, qualquer variação, qualquer crise vai invadir a empresa. E o nosso trabalho, né, na consultoria e treinamento é fazer todo mundo perceber a importância de ter essa rede fechada, robusta, forte, né? E aí o resultado vai ser expressivo e duradouro, porque essa rede, essa trama está bem feita, né? Isso aí é o nosso propósito de vida, né? Ajudar todo mundo a construir isso, né? Exatamente. Crescer essa rede para liderar e mudar, né? De fato. Com certeza. No melhor sentido da Sem palavra. dúvida. E isso tudo a gente resumiu nesse livro aqui, ó. Vença com Excelência, Linha Emocional, que a gente já vai deixando aqui de presente para nossa queridíssima Linda. Ó. Tá aí. Com as dedicatórias. Vou ler, Com dedicatória, tem dedicatórias. tem tudo, tá bonitinho, bacana. Gente, eu nem gosto de ler, né? Ó. Então, tá aí, que fala bastante de inteligência emocional, tem muita parte técnica do Lean, então, para quem quer iniciar uma transformação na empresa, no ambiente de trabalho, na vida pessoal Lean também. é um método de vocês, é isso? Lean é um método, o Lean é o sistema de trabalho voltado para gestão e melhoria, né? Isso, né? No caso, por exemplo, na Toyota, que ficou muito famoso, é o sistema Toyota de produção, é o Lean, né? Então é a parte técnica, né? E a gente junta a inteligência emocional, que é extremamente importante. Quando a gente coloca as pessoas junto, a gente tem um sucesso de implementação muito mais garantido do que só colocar a técnica, jogar a ferramenta para a pessoa e falar, me traz o resultado, não quero saber o que está acontecendo, não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo, traz, não dá certo. Costuma não dar certo. O título do livro é Vença com Excelência, então, ou seja, todo conhecimento serve para você vencer. Em outras palavras, serve para você brilhar. Você vencendo, brilhando, está inspirando mais pessoas a vencerem, a brilharem, né? E isso faz todo sentido, né? Como legado. Uma liderança inspiradora, né? Isso, liderança inspiradora. Então, todo aprendizado que sirva, né, para construir mais aprendizado, mais progresso, mais desenvolvimento do país, né? Então, pessoas boas gerando resultados bons para o país, né? Yoshida e Dedé, que eu chamo ele assim, tá, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra, um prazer enorme. O papo foi incrível, prazer assim. Nossa também. Já tá acabando já mesmo? Já, verdade. Nossa, passou assim. Passa muito, né, o papo bom. Papo bom, e vai. eu espero que, assim, que vocês consigam plantar muitas sementinhas, como é o intuito de todos nós cientistas aqui, né, nesse mundo, porque o mundo está merecendo, não só precisando, mas merecendo de pessoas como vocês, que através das suas histórias, né, conseguem levar as pessoas aí à veracidade da transformação. Porque fórmulas mágicas não existem, gente. Feijõezinhos, assim. Existe muito esforço, muito trabalho para alcançar esse sucesso aí. E é entender o que é sucesso. Fica aí uma perguntinha para vocês, tá? Entendam o que é sucesso, tá? Porque não adianta nada a gente se basear na grama do vizinho. Entendam o que é sucesso para você, que aí as coisas começam a fazer sentido. Que aí você vai vencer com excelência. Tá bom? Boa. Muito obrigada, gente, por hoje. Gratidão. Obrigada, gente. Até a próxima. Gratidão. A gente se vê. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.